Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro, dia em que a igreja celebra a festa de São Mateus Apóstolo. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa do apóstolo e evangelista São Mateus, que era coletor de impostos e, portanto, uma pessoa muito mal vista devido a esta sua profissão, né? Então, Jesus vê Mateus e o chama. Jesus diz: segue-me. Interessante. Esse evangelho é um relato de uma vocação, de um chamado que Jesus faz. Interessante quem Jesus chama. Quem é que Jesus chama? Às vezes nós poderíamos pensar, Jesus, ele chama os melhores. Jesus chama os perfeitos, os mais virtuosos. Só que quando a gente para pensar e ler os evangelhos, não é bem assim. Não é bem assim. Jesus chama uma pessoa que era muito mal vista na sociedade, que era um cobrador de impostos. Agora, Jesus, veja, a intenção de Jesus não é sair de um lado para outro, de cidade em cidade, para colecionar santos. Sim, Jesus quer que todos sejamos santos, mas a santidade que é um processo. Ninguém nasce santo. É graça de Deus e a graça de Deus nos torna santos. Nós somos pecadores. E Jesus, que passa por onde Mateus estava trabalhando e realiza o seu chamado, segue-me. Veja, é o início de uma caminhada com Jesus, que tem como objetivo a santidade. Mas primeiramente, Mateus vai ter que fazer toda uma experiência. A experiência do discipulado, a experiência de ouvir a palavra de Jesus, de compreender o seu ensinamento, de viver aquilo que ele está pedindo para que ele viva. Haverá toda uma transformação de vida para se viver santidade. Mas veja, é assim que Jesus age. E é por isso que ele chama os pecadores. Jesus, diz o Evangelho, sentou-se à mesa e foi criticado pelos fariseus. Porque se fazia íntimo dos pecadores. Sentar-se à mesa significa intimidade. Na Bíblia significa isso. Interessante como Jesus se fazia íntimo dos pecadores. Jesus amava os pecadores. Não para ser um como eles. Não para ser um pecador como eles. Mas o amor que deseja a salvação de todos. Deus se aproxima de você porque ama você e quer salvar você.
Veja, é esse o amor de Deus pelos pecadores. Não é um amor que exclui, não é um amor que afasta, é um amor que aproxima. E aproxima para salvar, para dar sentido à vida. E diante da crítica daqueles que eram pessoas religiosas e conhecedoras de toda a lei, Jesus dá um grande ensinamento. Jesus vai dizer: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Do que adiantava tantos e tantos sacrifícios que os fariseus e mestres da lei ofereciam, se não eram capazes de viver o acolhimento, de viver a misericórdia, de viver a caridade? Essa palavra também nos questiona, meu povo, porque muitas vezes também somos nós na igreja. Não perdemos uma missa, não perdemos o santo sacrifício do altar. Todos os domingos a gente está lá celebrando festas. Mas se o que nós celebramos não nos tornar capazes de vivermos o acolhimento, a misericórdia, a caridade, do que está adiantando? Por isso eu me pergunto, o que eu celebro tem me tornado mais caridoso, tem me tornado mais misericordioso, acolhedor com as pessoas e até com as pessoas que são julgadas como pessoas más, como os pecadores ou as pecadoras? Pensemos nisso hoje. Abramos o nosso coração à palavra de Jesus, para que de fato essa palavra transforme o nosso interior e para que compreendamos e aprendamos o que significa a misericórdia que Deus espera de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.